Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham diariamente pelo Jornal da Gente, aqui na tela do Canal 4. O Jornal da Gente está no ar, que tem um oferecimento da indústria de calçados da Andara. Hoje, dia 19 de março, quinta-feira, vamos iniciar o Jornal da Gente falando a respeito do decreto para as secretarias aqui da Prefeitura Municipal de Jaú. E para participar conosco, o Edson Roberto, diretamente dos Estúdios 2, aqui da TV Local, também vai comentar a respeito. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite, Vinícius, boa noite a todos. Hoje, excepcionalmente, nós estamos iniciando o Jornal da Gente à noite, porque pela manhã houve queda de energia e a manhã toda os estúdios da TV ficou sem energia. Então, por esse motivo, nós estamos transmitindo à noite também pelo Facebook e pelo YouTube. É isso, Vinícius? Isso mesmo, Edson. Vamos falar do decreto, né? Esse decreto foi importantíssimo, ele veio em boa hora, né? Nós sabemos que outras providências vão ter que ser tomadas, né? Aí tem algumas delas, mas o chefe do executivo já deu poderes para que as secretarias possam se movimentar, né, de acordo com suas necessidades, né? Mudou também o período de funcionamento do atendimento ao público na prefeitura. Eu acho que isso aí poderia ser diferenciado, esse atendimento na prefeitura poderia ser no período da manhã com 50% dos funcionários, no período da tarde com os outros 50% dos funcionários, pela manhã dar preferência aos idosos, à tarde o público em geral. Poderia haver uma melhoria nesse decreto, mas foi muito bom, são providências boas, outras estão vindo aí, né? Então, para iniciar, esse decreto foi excelente, certo? Algumas mudanças, com certeza, o administrador deverá perceber que serão necessárias e a fará. É isso, viu, Vinícius? Isso, e esse decreto foi a primeira situação, né, que o prefeito decretou esse primeiro decreto, e logo após ele gravou um vídeo também, o prefeito Rafael, e nós vamos acompanhar agora aqui para você. Pessoal, eu quero pedir a atenção, o apoio e a cooperação de cada um dos mais de 144 mil jauenses para um assunto muito sério, que é o assunto da pandemia do coronavírus. Nós vamos anunciar para vocês hoje aqui de forma muito clara, transparente, tudo que está sendo feito aqui pela Prefeitura de Jaú para nós enfrentarmos esse desafio e a real situação de hoje aqui na cidade. E é claro, nós vamos precisar muito de todos vocês. Nós estamos aqui humildemente pedindo esse apoio. Hoje, qual é a situação real? O que tem de concreto? Nós temos 3 casos suspeitos, cujos exames já foram feitos e as pessoas estão em isolamento nas suas casas. Ou seja, todas as providências necessárias foram tomadas pelas autoridades de saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Santa Casa, e as pessoas estão sendo devidamente monitoradas nas suas casas e os exames ainda não saíram, ou seja, nós não temos ainda nenhum resultado oficial confirmado de pessoa infectada na cidade, o que não significa que a situação não seja grave, muito pelo contrário, nós estamos nos antecipando e estamos tomando uma série de providências de emergência sanitária justamente para preventivamente evitar que a situação se alastre. O que é preciso que todo mundo saiba, e esse é o nosso grande desafio: só existe uma maneira de nós combatermos o coronavírus. A experiência dos outros países, especialmente da Itália, vem mostrando que o único método realmente eficaz para nós combatermos a epidemia é restringir os movimentos e a circulação das pessoas para que o vírus não propague muito velozmente ao ponto de impactar a nossa rede pública de saúde. Ou seja, o isolamento, ficar em casa, evitar sair na rua, só sair na rua nos casos estritamente necessários, vai fazer com que o vírus se propague numa velocidade menor e que o nosso sistema de saúde, os leitos dos nossos hospitais, a nossa UTI, tenha condição de absorver o impacto dos doentes mais graves, o que não acontecerá se todo mundo continuar se aglomerando, circulando e se expondo a uma situação de risco epidemiológico, o que faria com que o número de casos graves em um curto espaço de tempo faça com que a nossa rede pública não dê conta de atender os pacientes graves, que é o que está acontecendo em várias cidades italianas.
Então, primeira providência, nós estamos emitindo um decreto, decretando uma situação de emergência de forma preventiva aqui na nossa cidade, tá? A qualquer momento nós podemos emitir novos decretos com novas recomendações. Nesse primeiro momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos decretando a situação de emergência. E essa situação de emergência ela é importante, porque a partir desse decreto nós podemos, por exemplo, requisitar bens e equipamentos de saúde particulares, se houver necessidade, também para ajudar no combate à epidemia e atender os pacientes nos casos mais graves. E também, através de um decreto de emergência, nós podemos ter mais facilidade para a compra de medicamentos, para a compra de equipamentos, inclusive sem a necessidade burocrática de realizar os procedimentos de licitação. A Prefeitura está suspendendo as férias por 60 dias de todos os profissionais da rede de saúde, os profissionais de segurança e também de assistência social. Estamos decretando imediatamente o fechamento de museu, biblioteca, todos os cinemas públicos ou particulares aqui da cidade, centros culturais. A Secretaria de Saúde está definindo novos procedimentos de atendimento, ou seja, os procedimentos eletivos, os procedimentos de especialidade, ou seja, aqueles que não são de urgência e emergência, inclusive que envolvam viagens para outra cidade, principalmente, esses procedimentos vão ser suspensos, para que a rede possa 100% ter os seus esforços empenhados para o combate ao coronavírus. E outra coisa, a gente impedindo que pessoas que não estão em situação de urgência e emergência viajem para outras cidades na mesma van, na mesma perua. Isso com certeza evita também a propagação do vírus. As aulas já estão suspensas, seja na rede pública que na rede particular. Os eventos, nós estamos cancelando todos os eventos culturais e esportivos da cidade. Estamos proibindo desde já a realização de feiras de qualquer natureza, estamos suspendendo o varejão, shows estão proibidos, as casas de shows a gente está determinando a suspensão das atividades imediatamente, bailes, pedindo por favor a compreensão das igrejas. Nós precisamos nesse momento suspender os cultos, porque nós não podemos permitir numa situação de emergência sanitária como essa que as pessoas se aglomerem. Então nós estamos nesse momento também suspendendo a realização de quaisquer atividades, inclusive de cultos religiosos que possam causar aglomeração de pessoas com o intuito de salvar vidas. Vamos todos orar, pedir para Jesus, pedir para Deus nos proteger num momento como esse, mas vamos fazer isso de dentro das nossas casas, por favor. Qualquer evento que aglutine pessoas estão suspensos. Estamos também emitindo nesse momento uma recomendação ao comércio, às indústrias, ao setor de serviços, após conversas, inclusive com os sindicatos que representam essas empresas. Nós estamos recomendando providências imediatas para a redução de fluxo, evitar aglomerações e a garantia de condições sanitárias para as pessoas que frequentam esses equipamentos. É importante dizer que essa é a situação hoje, quinta-feira, pela manhã. A qualquer momento essas restrições podem aumentar. Vocês vão perguntar para mim, existe a possibilidade de decretar uma quarentena total no município? Existe essa possibilidade se os casos forem se confirmando, e a situação de amanhã pode ser diferente da situação de hoje. Mas o que eu queria conversar com vocês aqui e contar um pouquinho sobre o que a gente vem acompanhando pela televisão italiana que está acontecendo na Itália. As cidades que entraram em quarentena primeiro, que evitaram a circulação de pessoas primeiro, estão tendo uma diminuição, e algumas conseguiram até zerar os níveis de transmissão primeiro do que as cidades que não o fizeram. Por que está morrendo tanta gente? Porque os hospitais públicos não estão tendo condição de atender um número tão grande de pacientes graves em um curto espaço de tempo. Por isso que é importante que a gente faça com que a curva epidemiológica caia, ou seja, que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas evitem sair de casa o máximo possível, ao ponto de a transmissão ser pequena. Isso faz com que o número de casos graves também seja pequeno e os nossos hospitais possam atender essas pessoas de uma forma mais satisfatória. Outra coisa que é muito importante que eu quero pedir aqui encarecidamente para vocês, quero fazer um apelo. Só é para ir no pronto-socorro quem tiver dificuldade respiratória. Só é para ir no pronto-socorro quem tiver correndo risco sério. O pronto-socorro é lugar de urgência e emergência. Quanto mais pessoas sem sintomas graves forem ao hospital,
mais fila nós vamos ter nos hospitais, mais difícil vai ser o cuidado que os médicos vão dar para os pacientes que de fato estão precisando de um atendimento mais refinado. Então, por favor, na grande maioria dos casos, os sintomas são sintomas que podem ser tratados em casa. Não podemos ter pânico. Vamos seguir as recomendações, evitar a circulação. Os médicos estão arriscando a vida deles para nos salvar. Vamos nós ficarmos também numa situação de mais reserva, ficar mais em casa para ajudá-los e salvá-los também, porque não é fácil você estar trabalhando dentro de uma situação onde o risco epidemiológico de explodir a qualquer momento o número maior de casos vai tornar o trabalho deles bastante difícil. Sem contar também que a pessoa que está doente, mas que não está com sintoma grave, vai no pronto-socorro, onde você já vai ter aí 40, 50 pessoas, você vai levar vírus para mais gente. Isso não vai ajudar em nada. Nós estamos vendo na Itália hospitais com filas de 8 horas, porque a rede de saúde não está dando conta de atender tanta gente doente ao mesmo tempo. E, por favor, se a gente ficar em casa, se a gente parar de circular, se a gente adotar as medidas necessárias, a gente vai ter menos casos graves e aqueles que de fato precisarem vão ter uma oportunidade melhor de se recuperarem, tá bom? Eu quero pedir encarecidamente essa contribuição de vocês. Nesse momento nós temos que estar unidos, todo mundo junto para enfrentar esse grande desafio. A qualquer momento nós vamos soltar novas recomendações e novas informações. E mais, cuidado com fake news, áudio de WhatsApp, tudo isso não ajuda. Tem muito áudio falso. Circulou ontem um áudio aí no WhatsApp na cidade do pessoal falando da secretária Márcia. A secretária Márcia daquele áudio é a secretária de saúde de Curitiba. Não é daqui de Jaú. Aquele áudio não diz respeito a recomendações da Secretaria de Saúde de Jaú e tampouco ao que está acontecendo aqui na nossa cidade. Nós criamos um comitê de crise, esse comitê de crise está atuando em cima de cada informação e vocês vão ficar sabendo em tempo real tudo o que está acontecendo. Aqui através da nossa página, no site oficial da Prefeitura, dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Saúde, mas muito cuidado com o que você vai reproduzir de informação quando você recebe nos grupos de WhatsApp, porque nem sempre essas informações são fidedignas. Que Deus abençoe a todos, peço humildemente o apoio de todos vocês e vamos juntos vencer essa batalha. Tá, então Edson, esse foi o primeiro pronunciamento do prefeito Rafael, foi feito hoje, durante a tarde. Foi na hora certa, ele precisava mesmo falar com a população, mostrar as providências que ele está tomando, né? Ele foi muito claro em dizer que essas são as primeiras providências, né? Nós sabemos o quanto essa doença afeta e como afeta. Então nós teremos problema por vários meses, 2, 3 meses, nós teremos muitos problemas na nossa cidade, nós sabemos disso, então nós temos que tomar os cuidados, anteceder aos problemas para evitar que muitas pessoas se contagiem de forma grave, porque o problema maior não é o coronavírus, o problema maior é aquelas pessoas que são atingidas gravemente, que necessitam de equipamentos especiais e não tem em Jaú, não tem na Itália, lá as pessoas já estão morrendo por falta desse equipamento. Na Itália, nós tivemos na segunda-feira 259 mortes, ontem nós tivemos 579 mortes. Então, a coisa está subindo, a quantidade de pessoas que estão morrendo é muito grande, porque não houve também esses cuidados que nós estamos tendo. Nós, em Jaú, nós temos uma vantagem, que é o saneamento básico. 100% da nossa cidade tem tratamento de esgoto, que não acontece no país. Mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico. Tem locais no Brasil, no Rio de Janeiro, nos morros, chamados de comunidade, que a água nem sequer chega, que não existe nenhum tipo de tratamento de esgoto. Isso no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Então, se você pegar o Nordeste todo, saiu da orla marítima, é só problema, principalmente de saneamento básico. Então, os reflexos, infelizmente, serão piores. Esse problema nós não temos em Jaú, graças a uma boa política que nós tivemos, que pensou no saneamento básico. Agora nós estamos vendo o retorno disso aí, né? Então nós acreditamos que o prefeito deverá tomar outras medidas. Eu ainda acho que ele deveria ter um atendimento
especial na prefeitura para idosos, porque os idosos têm problemas, precisam resolver, né? Não dá para suspender os problemas, por mais que eles fiquem em suas residências, eles vão ter que resolver problemas e teria que ter um horário especial, como a gente está vendo já, o supermercado Geoserve, que já deixou um horário especial para atendimento dos idosos. Então tem que haver esse tipo de jogo de cintura, que é para a coisa poder fluir. Nós vamos ter problemas por vários meses, com certeza, mas que esses problemas sejam os menores possível no nosso país e em Jaú, no nosso município, na nossa comunidade. Depende da nossa conscientização. Então, nós como imprensa temos que trabalhar muito nisso, conscientizar. Nada de fake news, nada de notícias alarmantes, né? Nós temos que ter consciência de que o momento é de muita tranquilidade, mas a gente tem que seguir todas as regras. São muitas regras que têm que ter seguidas, né? De asseio, né? De não ficar perambulando desnecessariamente, de se recolher à sua casa e assim por diante. Então, todas as regras, as instruções que vierem, vamos seguir, porque é fundamental. E nós temos aí o doutor Daniel, temos também a médica infectologista da Santa Casa, da Secretaria de Saúde, né? Eles estão muito atentos, né? Tem outros médicos aí que estão muito atentos e com certeza as orientações virão e nós temos que seguir. É isso, né, Vinícius? É isso mesmo. Seguir e se prevenir também é muito importante, né, Edson? O secretário de Assistência Social fala sobre novas formas de atendimento durante a pandemia. Boa noite. Sou Alexandre, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaú. Estamos aqui para comunicar toda a população jauense das medidas que estamos tomando para nos prevenirmos do coronavírus. Então, a partir de sexta-feira, agora, dia 20, CRAS-CREAS estará fechado. O atendimento será na rua Quintino Bocaiúva 552. E no que vai focar esse atendimento? As emergências e urgências. Ou seja, o cadastro único vai estar aberto, mas para atender urgência e emergência também. Aqui não vai ter visitas em residência, não vai ter aqui problemas que não estão relacionados à doença, principalmente. Então aqui a gente vai estar aqui aberto para atender a população, ver o problema, cadastrar o problema, mas de imediato a gente não vai conseguir fazer o atendimento, até porque estamos restringindo o número de funcionários para deixá-los em casa, em isolamento, fazendo quarentena em casa lá, tudo bonitinho, para não correr o risco de se contaminar com o coronavírus e nem transferir o vírus para ninguém. Então, a assistência social, a partir do dia 20, vai estar atendendo na rua Quintino Bocaiúva 552. Todos os serviços da assistência social vai estar centrado na rua Quintino Bocaiúva. É isso, obrigado. Edson, muito importante as medidas que foram adotadas pelo secretário de Assistência Social também, né? É verdade. O Alexandre teve bom senso, né? Ele criou um grupo para atender todas as urgências, então a secretaria não vai parar. Ele centralizou o atendimento para evitar que o povo que procure a secretaria vá em diversos locais atrás do seu atendimento. Então, a Secretaria de Assistência Social realmente tem problemas de urgência para ser atendido diariamente, porque ela lida com pessoas que estão em situação de risco, às vezes passando até fome, né, com problemas sérios. Isso aí tem que ter alguém para cuidar imediatamente. E tem também aqueles casos que não são, que é um cadastro, que é uma consulta, que é uma atenção que pode ser dada depois que a pandemia for resolvida. Então, ele criou um grupo para que faça esse trabalho e deixou os funcionários dele fora da secretaria. Por quê? Porque não tem necessidade no momento. Houve já um trabalho que foi feito em todas as áreas que são assistidas, né? O centro de idosos, todos esses locais, eles já fizeram um trabalho, coordenaram esse trabalho e agora esse plantão vai ficar ali disponível
para resolver os problemas emergenciais. E eu estava conversando com o Alexandre, ele tem condições de acionar todo o pessoal dele a qualquer momento, se necessário. Mas agora é hora de ficarem em suas residências. Então é isso que ele está fazendo, né? E nós vamos ver também que o prefeito deverá tomar outras providências e vai chegar nesse ponto. Nós estamos vendo que o governo federal está tomando providências também. Então, com certeza, nós teremos outras notícias. Mas fez bem o Alexandre em tomar essas providências. Parabéns ao secretário pelas providências. Conversamos também com a médica infectologista da Secretaria da Saúde aqui do nosso município de Jaú. O coronavírus é uma situação, né, bastante preocupante para a população, mas eu reforço que não é uma situação de pânico, mas que requer cuidados e que recomendamos algumas situações que devem ser evitadas. Então, agora as crianças elas vão deixar de ir às escolas, mas elas não devem ficar circulando pela cidade, evitar que essas crianças fiquem na casa dos avós, né, de pessoas de mais idade, que tem um outro lugar para que essas crianças possam ficar nesse período em que não houver aulas. Além disso, outras medidas de segurança para evitar a transmissão seria lavar as mãos frequentemente com água e sabonete e, se na impossibilidade de lavar as mãos, usar o álcool gel de forma adequada. Além disso, evitar aglomerações, lugares fechados, deixar os ambientes bem arejados e ventilados. As pessoas que tiverem sintomas de febre, sintomas gripais, tosse, nariz escorrendo, que devem procurar as unidades de saúde quando realmente precisarem. Se for um resfriadinho, podem tratar em casa com antitérmicos, com medicação sintomática, bastante hidratação, mas evitar procurar as unidades de saúde. Se a pessoa estiver com falta de ar, cansaço, além dos sintomas já relatados de febre, tosse, nariz escorrendo, essas pessoas devem procurar o pronto atendimento e o pronto socorro para serem avaliados e conduzidos. Nós orientamos que todas as pessoas, todos os funcionários, todas as enfermeiras, enfermeiros das unidades básicas dos pronto-socorros e pronto-atendimento estão sendo devidamente instruídos, treinados para atender a população da melhor forma possível e para que a gente evite a transmissão, inclusive nas unidades de atendimento. Além disso, evitar o beijo, o abraço, o aperto de mão, como já falado insistentemente por outras pessoas, outros profissionais, mas é uma recomendação muito importante. Doutora, nós temos em nossa cidade diversos hospitais que atendem pessoas no caso do Amaral Carvalho especificamente, do Brasil inteiro, e a Santa Casa de toda a região, e também o Teresa Perlatti. Então, nós temos aqui um grande número de profissionais da área de saúde. E o comportamento desses profissionais em relação ao ambiente que trabalham e também à chegada em suas residências. Todos esses profissionais eles estão sendo orientados a utilizar os equipamentos de proteção individual, máscara, luvas, avental descartáveis, óculos de proteção e depois do atendimento, descartar e higienizar as mãos adequadamente. Com isso, nós evitamos a levar o vírus para as casas, para os nossos lares ou para outros serviços que os enfermeiros às vezes trabalham em 2 hospitais no mesmo dia. Então, todas essas orientações foram passadas e insistidas para ocorra o mínimo de transmissão possível. Então, em relação a esses cuidados, nós já orientamos e assim eles estão seguindo. Doutora, nós temos dezenas de indústrias de calçados, onde as pessoas trabalham muito próximas
Existe risco? Nesse primeiro momento, nós não orientamos fechar fábricas, dar férias coletivas, porque não é um momento de transmissão aqui em Jaú. Então, primeiramente, nós optamos por fechar as escolas, né, cancelar as aulas, cursos e eventos com aglomeração de pessoas, para evitar a transmissão dessas pessoas, mas sem trazer nenhum prejuízo no da cidade. Então, nesse momento, por não haver casos confirmados, nós apenas priorizamos o cancelamento de alguns eventos e de escolas, mas o serviço em geral ele vai continuar acontecendo. Com relação às pessoas idosas, nós estamos tendo conhecimento diariamente que elas são mais vulneráveis. Quais são os procedimentos da Secretaria em relação aos idosos? Bom, em relação aos idosos, realmente a transmissão para eles em lugares fechados, os eventos devem ser cancelados, os bailes, né, da terceira idade, os eventos esportivos da terceira idade, todos esses eventos devem ser cancelados para minimizar a transmissão para eles. E também as escolas, estando canceladas as aulas, eles devem evitar que as crianças fiquem com essas pessoas, né? E que realmente ocorra uma conscientização, não só dos idosos, das pessoas de terceira idade, mas também da população em geral, para evitar a transmissão. Eles são mais suscetíveis mesmo a eventos mais graves da doença. Bem, doutora, a senhora estava falando sobre as crianças ficarem o menos tempo possível com as pessoas mais idosas. Qual a necessidade disso? Bom, a necessidade, na verdade, esse cancelamento das aulas é para diminuir o aglomerado e não ficar com os mais idosos, porque os idosos eles são fisiologicamente mais suscetíveis, eles já têm a resistência mais baixa pela própria idade. Além disso, normalmente os idosos têm já alguma outra doença associada, um diabetes, pressão alta, tireoide, doenças do coração, e que isso pode aumentar o risco para a gravidade da doença. Então, por isso é que a gente orienta não ficar muito com os idosos para evitar a transmissão do vírus a essa população. Doutora, nós estamos falando do coronavírus e como ele pode interferir na vida dos idosos, é uma doença que prejudica e pode levar à morte. Mas em relação aos idosos, não é só o coronavírus, né? Outras doenças também podem trazer consequências que podem resultar em morte, não é isso? Isso. Assim como a influenza, a dengue e outras doenças mais, também têm o mesmo fatores de risco. Então, não é só agora o coronavírus, mas sim as doenças infecto-contagiosas em geral. Edson, esse foi o pronunciamento da doutora Paula, ela é médica infectologista aqui do nosso município de Jaú. É verdade. Nós conversamos com a doutora Paula na terça-feira. Então, dentro das instruções que ela tinha, nós já percebemos muitas mudanças, muitas alterações. Esse decreto do prefeito municipal já foi bem além daquele pensamento que se tinha em 2 dias. Então, o propósito de mostrar a entrevista da doutora Paula com todos os cuidados e recomendações que ela sugeriu e que devemos ter, nós já percebemos que em 2 dias a administração já avançou em relação aos cuidados e às providências. Então, isso aí é muito volátil, a coisa acontece rapidamente e, da mesma forma, todo o setor público, a administração pública, tem que estar atenta, porque os fatos surgem e as providências têm que ser tomadas e aquelas que forem possíveis, antecipadas. Agora, o principal de tudo isso, e que todos os governos falaram, é sobre os cuidados que nós devemos ter. Em lavar as mãos, os cuidados usando álcool gel, se isolando, evitando contatos, né? Procurando se manter realmente isolado, não cumprimentar mais com abraço, aperto de mão, beijinho, nada disso. Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis
para que as consequências sejam menores. Veja bem, consequências teremos. Nós sabemos disso, infelizmente, né? Mas nós não queremos ver a nossa cidade, a nossa região, o nosso país ter tantos problemas como a gente está vendo na Itália, na Espanha, né? E outros países aí. A China teve muito problema, os Estados Unidos está passando também por uma série de problemas em relação a isso, apesar de todos os recursos que eles têm. Nós temos pouquíssimos recursos, né? Nossa rede de hospital não suporta uma quantia exagerada de doentes necessitando de equipamentos especiais. Então, isso aí tem que ficar bem claro que depende de nós, né? Nós vamos ter logo adiante um médico do Espírito Santo que falou, ele foi muito objetivo e muito claríssimo no que explicou. Então é interessante que nós tenhamos atenção e que nós sigamos as recomendações, todas elas, né? Se vier de forma oficial, nós temos que seguir essas orientações para o bem de toda a comunidade, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa cidade, enfim, de toda a comunidade. É isso, né, Vinícius? Isso mesmo. E vamos conferir o que um médico infectologista lá do Espírito Santo falou a respeito do coronavírus. Meu nome é Henrique, sou médico em Vitória, no Espírito Santo. Queria pedir a gentileza de vocês passarem adiante esse vídeo e todos os outros contando informações técnicas e responsáveis, porque eu acredito que só tem um jeito da gente sair desse limbo do coronavírus, é via educação. Bom, é matemático. Eu queria dar 2 panoramas matemáticos e a gente vai fazer uma soma desses 2 panoramas para vocês entenderem o que está acontecendo. A doença, nos casos graves, evolui para um negócio chamado insuficiência respiratória aguda. O que é isso? Seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo dentro da sua garganta e coloco esse tubo acoplado num aparelho chamado respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Fechou? Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que eu fazer, a não ser colocar você nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar você. Essa é a média de intubação hoje na Europa. Fechado? Na outra mão está uma outra conta de matemática. Os doentes ficam graves na mesma proporção que existe doente. Então não tem como eu ter 2 doentes e 25 graves. Isso não vai existir. Vai existir muito doente, muito doente, muito doente, e a quantidade de doente grave que vai precisar do tal ventilador mecânico é proporcional. Quanto mais doente eu tiver, mais doente grave eu tenho. Fechou? Se eu unir essas 2 contas de matemática, isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Eu tenho um tanto em Vitória, um tanto em Vila Velha, um tanto em São Paulo, um tanto em Bom Jesus, um tanto em Belo Horizonte. E eu vou ter, se eu não tiver controle da doença, 2x, 3x, 8x de doente grave. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doente grave, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. Porque na doença, ela cursa com a necessidade do respirador mecânico. E é 1 para cada doente. A princípio é 1 para cada doente. Como é que eu vou fazer? Então, só tem uma única coisa a ser feita. Isolamento social. Não tem o que fazer. Meu amigo, não é para ir na igreja, não é para ir no bar, não é para ir na academia, não é para ir no clube, não é para ir para a escola, não é para jogar sua pelada, não é para ir dar volta no shopping, não é para ir para a praia e também não é para ir trabalhar, se você pode não trabalhar. Aqui entram 2 aspectos importantes. Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem infelizmente não pode ficar em casa. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, você diminui a quantidade de gente doente. Se você diminui a quantidade de gente doente, você diminui a quantidade de gente doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador vai ser suficiente e não vai morrer gente por falta de assistência, que é o que hoje acontece na Itália. Se você tem que trabalhar, necessariamente 1 metro, 1,5 metro de distância das pessoas, da sua frente. Use para abrir porta, apertar coisa de elevador, encostar nas coisas do ônibus, a sua mão não dominante. E não coloque, depois de encostar em absolutamente nada, a mão no rosto. Porque se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento. Presta atenção, a doença fica 2 semanas sem dar sintoma nenhum. Aquele cara do seu lado que aparece
absolutamente saudável, ele já pode estar eliminando o vírus. Então não tem como, que para quem sai na rua, não tem como você saber se você pode ou não pode encostar no sujeito, encostar na maçaneta que ele pôs a mão, encostar num produto de prateleira que ele pôs na mão. Então qual que é o ideal? Lave a mão depois de todo o contato da sua mão com qualquer superfície. Fechado? E é um outro pedido. Você, empregador, pensa duas vezes, cara. Se você realmente precisa do seu funcionário naquele dia daquela forma. Se não está na hora de você dar uma outra função para ele, se ele não pode cumprir de um outro jeito. Fechado? Por último, eu queria alertar vocês do seguinte. A população que mais fica grave são os idosos e com doença. O cara tem pressão alta, diabetes, já infartou, já teve derrame, ele tem algum trem que já aconteceu com ele. Não precisa ser essas coisas tudo junto, não. Basta que ele seja idoso com mais alguma coisa dessa. Meu amigo, não é só ele que fica grave, não. Ele é o que mais fica. Mas você com 30, com 40, seus filhos, sua esposa, também pode ficar. A taxa de doente grave para a idade produtiva economicamente, entre 30 e 50 anos, beira 2 em cada 1000. 1 em cada 1000. Se você for o 1 em cada 1000 escolhido, não vai ter vaga para você de UTI se você não der um jeito de fazer isolamento social. Por gentileza, pare de sair na rua à toa. Não é férias, isso é extremamente necessário. Esse país está para viver uma epidemia assustadora em 3 semanas e a gente só tem um jeito de resolver isso, através de educação. Não tem remédio, não tem vacina, não tem perspectiva para que isso chegue tão logo. E isso não dura 2 semanas, dura 3 meses, 2, 3, 4 meses. Essa educação é extremamente importante. Só tem esse jeito da gente fazer os nossos entes queridos não passarem por um mau bocado. Boa sorte, evite o contato para quem tem que ter contato e para quem não tem que ter ou achar uma outra possibilidade, fique em casa, pelo amor de Deus. Boa sorte e vamos para frente. Esse médico é um médico infectologista lá do estado do Espírito Santo. Ele lhe deu dicas valiosas aí, você de casa acompanhou e viu que o importante é a prevenção e ficar dentro de casa, seguir as recomendações médicas e ficar dentro de casa. Ele disse bem ao momento que ele fala que não é férias, é um momento de prevenção, você ficar dentro da sua casa e se prevenir contra o coronavírus. São Carlos tem o primeiro caso confirmado de coronavírus na cidade. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou na tarde da última quarta-feira, dia 18 de março, o primeiro caso positivo para a Covid-19 na cidade. Trata-se de um homem de 35 anos que foi atendido recentemente na rede particular de saúde, porém não foi notificado como caso suspeito, pois não se enquadrava nos critérios de definição dos casos, inclusive sem registro de viagem recente para fora do país. A prefeitura não informou a identidade do paciente e nem o local que ele mora. Por recomendações do local onde ele trabalhava, fez o exame em laboratório particular na capital paulista, que confirmou para o novo coronavírus. Ele passa bem, não está internado e sim em isolamento domiciliar. E também um paciente que teve a suspeita do Covid-19 descartada acabou falecendo na cidade de Garça. A Prefeitura de Garça informou que morreu na tarde da última quarta-feira, 18 de março, uma mulher que terá sua morte investigada porque ela esteve entre os casos suspeitos de coronavírus da cidade, que foram descartados para a Covid-19 pelo Instituto Adolf Lutz, de São Paulo. Existe a suspeita de que o quadro de insuficiência respiratória possa ter sido provocado pelo vírus H1N1. Segundo a Prefeitura, a paciente de 66 anos foi o primeiro caso suspeito de Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, investigado em Garça. Ela deu entrada na rede pública de saúde no dia 28 de fevereiro, após retornar da viagem de Itália e apresentar sintomas da doença. Segundo a Prefeitura, foram cumpridos todos os protocolos de atendimento estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. A mulher ficou internada em um hospital particular,
por já possuir problemas de saúde pré-existentes. O exame para a Covid-19 foi descartado pelo Instituto Adolf Lutz de São Paulo no dia 4 de março. Após a melhora do quadro clínico, a paciente recebeu alta. Porém, ela retornou para atendimento na rede pública com insuficiência respiratória na manhã da última quarta-feira, dia 18 de março, e sua morte está sendo investigada pelas autoridades médicas. O corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito de Marília, para que seja feito o exame necroscópico e os exames necessários para o diagnóstico da causa da morte, com coleta de material para a suspeita de H1N1. A Secretaria Municipal de Saúde de Garça diz que vai esperar os resultados dos exames para se manifestar. E o Jornal da Gente vai ficando por aqui hoje. Desejo a vocês uma excelente noite e amanhã, às 11h30 da manhã, temos um encontro marcado aqui na tela da TV local. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.